Continuando, acabou o espaço, então eu vou ter que continuar aqui na parte 2, tá? E a pessoa já tinha, né, me adiantado que ela falou, pode esquecer, porque eles mesmos vão tomar a frente, eles mesmos vão tentar, né? E foi o que aconteceu, tá? E simplesmente ele falou, me chamou lá no escritório, né, o marido dela, e falou que, como era assim um pedido muito grande, uma empresa muito grande, né, ele, ele talvez ia precisar de algum suporte técnico, né, e eu como representante, tipo, né, uma vendedora, eu não saberia dar, tipo assim, né, ainda. Então mas que eu ficasse tranquila, né? Que ia dar tudo certo, que ele ia fazer o que ele podia, né? E, me agradeceu, né? Pela, pelo meu contato, né? Me elogiou bastante. Eu creio e creio piamente que não foi mérito meu, né? Foram. Não vou cair na hipocrisia de dizer assim, ai, foi uma porta, né, que Deus abriu, né? Porque como se fosse, na hora até pensei, né? Naquela época eu era CCBiano, na época até pensei, fiquei feliz, né? Nossa, glória a Deus, né? Eu, né, uma mulher nessa minha idade, né, sem o estereótipo de uma, né, representante comercial, sem pintura, sem maquiagem, com 50 anos, né, conseguir entrar numa empresa daquele porte, né, só Deus, só pode ter sido Deus, né, mas hoje vejo que não foi isso, porque se fosse a porta que Deus abriu, como eles falam lá, ela não tinha se fechado e ainda assim, ó, batido na minha porta, na minha cara, né? Sem respeito nenhum à minha pessoa, ao meu feito, né? Não teria, né? Então, foi casualidades da vida. Naquele momento certo, na hora certa, eu encontrei, eu cheguei lá, ele talvez estava, né, disponível, tanto que, né, me recebeu, conversamos, né, acerca de tantos assuntos antes de entrarmos no assunto profissional, né? Então, hoje, analisando, né, eu penso assim, né? No momento certo, na hora certa, e ele estava precisando talvez de conversar, né? E também falei para ele que também estava vim também de São Paulo, que também não me acostumei aqui, mas que agora eu estava bem, que isso, que aquilo, né? Inclusive contei para ele sobre a minha separação e falei para ele, ainda brinquei com ele, falei, ó, toma cuidado, você é casado? Ele falou, não, sou noivo. Aí eu falei, toma cuidado, porque no dia que eu estava vindo para esta cidade, eu vim no busão, né, da Barra Funda para cá, e eu sentei com uma mulher, né, e ela, conversando, ela falou para mim, você mora em Tupé? Quase que eu falei. Você mora lá nessa cidade? Falei, ou você tá indo passear? Aí eu falei assim, não, tô me mudando, né? Tenho casa de final de semana e tô pensando de me mudar, tô vendo algumas coisas. E ela falou para mim, toma cuidado, essa cidade é uma cidade maldita, com muito ódio, com muita rancor. Toda pessoa que vem para essa cidade perde ou perde emprego, ou perde casa, ou perde marido. Eu perdi o meu marido. Ela falando para mim. E eu, né, algum tempo depois, perdi também o marido, né? Não sei se eu perdi, se eu ganhei, né? Sei lá. A gente nunca sabe, né?
Então, foi isso que sucedeu-se, né? E ele não me ligou mais, né? O rapaz da empresa. Aí eu já percebi que realmente tinham entrado no circuito e ela com uma cara de pau, sabe? A dona da pequena confecção, uma confecção familiar. E, e aí fecharam o pedido, mas não foi assim de tudo, tá? Foi de algumas coisas, e porque ele era muito radical, esse homem, sabe? Ele era assim, arrogante, o dono, né, da empresa. O que a mulher tinha era a empresa era a mãe, a mulher, a filha e o marido. Os três arrogantes, né? A cidade naquela época estava assim, eles eram os únicos aqui, né? Que faziam os uniformes, então eles se achavam, né? E tempos depois, as costureiras e as pessoas que trabalhavam lá com eles aprontou a mesma coisa com eles, né? Aprenderam o caminho das pedras e abriram suas próprias confecções, umas foi em frente, outras não, né? E é assim, ó, é assim realmente a vida, né? Te passam a perna assim, sem, sem piedade nenhuma, sem escrúpulo nenhum. Veja, eu estou falando isso numa empresa, numa venda comercial, né? O que eu ia ganhar ali, talvez eu ia ganhar o que eu ganhava, eu tinha um salário fixo e eu tinha mais comissões, porque eu tinha, né, que ficar batendo o carro o dia inteiro para lá e para cá, vai e vem, então eu tinha uma ajuda de custo, tinha um pequeno salário e mais a comissão. Provavelmente, se eu fechasse aquele pedido, né, eu teria ali uma bela de uma comissão. E veja, eles me passaram a perna, né? Eles eram os donos da empresa e eles negaram, né? Eles acharam que o meu trabalho ali foi nada, foi zero, né? E quando eu cheguei, né, me pegaram no colo, né, ela, né, fora de brincadeira, me levantou assim, ai Mari, por que você, por que não sei o quê. Agora vocês imaginam a nível de política, a nível de política, uma presidência de uma república, de um país, poder, os bastidores, que não acontece atrás dos bastidores. Deve ter muito choro, deve ter muita gente aproveitando, né, dos incautos, dos ingênuos, né? E depois que ganha, né? É só eu, né? Meus filhos, vou falar dos dois agora, né? Os dois, né? Eu, meus filhos, minha casa, os meus, e vamos que vamos, e, né? E deu para entender. Então, nessa altura do campeonato, né? Que fui uma mulher que sempre trabalhei fora, sempre trabalhei, né? Tive meu comércio, como eu sempre falo aqui, convivi com pessoas de tanto tipo de caráter, de dignidade, né? Que falava abertamente as coisas, né? Como eu sempre falo lá no armazém de Tupã, eu convivi com homens matadores que eram pagos para ir em fazendas no Mato Grosso para, na calada da noite, invadir as cercas, né? Derrubar cercas, avançar. Falavam abertamente ali o que eles faziam, porque eles de vez em quando sumiam, né, dali, e de vez em quando eles voltavam. E eles voltavam e eles falavam abertamente. Outros trabalhavam naquela época, tinha, lembra lá do ouro, lá daquela serra pelada? Tinha mulheres também que iam lá, freguesas minhas ali, moças jovens, bonitas, iam lá para a Serra Pelada se prostituir, né? Então, aquilo para eles era um trabalho.
Então, né, me perdoem, eu não vou me posicionar, porque né, tanto faz um como o outro, a colheita vai ser a mesma. Podem ter certeza. Então, é isso que temos para hoje. Vamos ficar, não é pieguismo, não é jargão, gente, não é jargão. Não é jargão. Vamos ficar firmes na rocha que é Jesus Cristo. Não vai ter outra saída. E quem não tiver firme na rocha, e quem ficar dando ouvidos para esse, para aquele, para fake news, para gente, vai ficar biruta, hein? Vai ficar biruta. Estamos vendo muitos suicídios, muitas coisas acontecendo e muitos estão atribuindo, né, esse fato à CCB, às igrejas. Não. É o mundo todo, adolescentes, todos. Eu já falei aqui que eu seguia o Dr. Gaiarsa, um psiquiatra na TV Mulher. Quem assistia e quem for da minha idade vai lembrar. Dr. Ângelo Gaiarsa, maravilhoso. E ele, lá em 1900, anos 60, 70, né? 70 por aí, ele já falava: a maior doença do mundo será a depressão, tá? Então, nenhum de nós está livre, na nossa família, no rol dos nossos amigos, nas pessoas que conhecemos, no trabalho, na igreja, na faculdade, na escola. E o mais triste e mais preocupante é entre os adolescentes, que não viram nada ainda, sem futuro, sem esperança, né? A coisa não está brincadeira. Não fiquem brigando por este nem por aquele. Siga um só partido. Partido nosso. A vida é eterna. Jesus Cristo, nosso mestre. Ele não fez polêmica com ninguém. Ele saía de todas as coisas, as causas, as ofensas, as bordoadas, com sabedoria, com maestria. É só a Ele, e somente Ele, nas pisadas dele, é que nós temos que seguir. O resto é entretenimento, como vou dizer, é como um time de futebol, cada um tem o seu. É instantes de alegria, um dia perde, outro dia ganha, tá? E oremos, né? Oremos, sim. Primeiro por nós, pela nossa casa, pela nossa família. Tudo vai se cumprir. Entendam isso. É a palavra se cumprindo. Não tem nada de novo. É tudo que está aí. Não se assustem. Não perturbe o vosso coração. Creia em mim. Na casa do Pai tem muitas moradas. Daqui a pouco isso se acaba. Eu estou vendo isso na pele ali na casa da minha irmã. A finitude da vida aos poucos se findando. Gente, não é nada. Estou repetindo aqui, foi querendo inventar a roda. Mas é preciso que a gente fale sobre isso. Tá bom? Então era isto, meus queridos, minhas queridas, né? Que nós tínhamos para hoje. Eu acho tão bonito, né, quando eles fazem a live. E eu não tenho live, não faço live. E eles falam, né, o nome das pessoas.
Então hoje eu vou falar, né? Ainda tenho alguns minutinhos aqui. Então, alô você, Glória Santos, Laurinda Queiroz, José Carlos Brandão Rodrigues, Adelma Moura. Alô você, Sônia Castro, Jacimara Pachega, Dagmar Salles, Leonilda Braga, Eva Santra Rios. Alô você, Neide Nascimento, Ana Maria Reis, Ana Maria Gamarra, Zilmar Oliveira, Vanderlei do Japão, Maria Geralda, Daniela Coelho. Alô você, Zilda Rodrigues, Maria Nélia, André Baroni, Márcio Antonino, Laércio da Cunha Carneiro, Adelma Maura, Leonilda Braga, Creuza Tavares, Licínia Forian, Graça Rocha, Sula Gobi, José Martins, Edna Valereto e acho que é o André França, né? Alô você, Silvio Pinheiro. Alô você, meu querido Ricardo Adam. Alô você, Josafá Agra. Alô você, Má Oliveira. Alô você, Michael Oliveira. Alô você, Sara Nascimento. Alô você, Luciane Nishimura. Alô você, Tatiane Paz. Alô, irmão Jair. Alô, será que eu já falei todos? Meu Deus, eu não quero esquecer, né? Silvio Pinheiro, meu querido amigo, e tantas, tantas pessoas maravilhosas, né? Alô, vocês todos, né, que fizeram desta comunidade aqui no YouTube, né? Que tá tomando caminhos assim meio, né, esquisitos, complicados, né? Não é fácil, gente, né? Fazer conteúdo, não é fácil falar as coisas. Temos muita responsabilidade. Enfim, cada um na sua seara e vamos caminhando e vamos que vamos, tá bom? Se eu esqueci alguém, por favor, me perdoe, tá? Sintam-se abraçados, sintam-se imensamente grata, como eu digo sempre aqui, gratidão sempre, beleza? E em tudo dai glória, 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 glória. Amém?